Hoje sim, eu recebo mais de 20 mil reais como programador com apenas 29 anos. Para alguns pode ser pouco, para muitos pode ser, nossa, muito dinheiro. Sinceramente, infelizmente, isso não é tanto dinheiro quanto parece ser. Sei que para algumas pessoas, né, claro, cada um tem a sua realidade. Cara, eu não sou rico, não sou milionário e eu talvez ganho mais do que 99,5, 9% da população brasileira, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. A minha trajetória começou aí quando eu tinha 16 anos, como programador, a minha primeira experiência como programador. Até então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com menos de 16 anos, na oficina de um tio meu como chapeador de carro. Então lá eu ajudava a lixar o carro, pintar o carro, e depois eu fui aprender a uma profissão lá que eles chamam de colorista, que é basicamente você pega o modelo do carro, pega a tinta no computador, né? E aí tem uma balança de precisão, você vai colocando os pigmentos e vai chegando na tinta do carro. Aí pinta o que chamam de uma chapinha, que basicamente é uma estrutura de metal assim, e aí você pinta, passa o verniz, vai lá e compara com o carro no sol para ver se a tonalidade está ok. Se não tiver ok, você tem que ir colocando pigmentos e ajustando. Já tinha um pouco de conhecimento de computação, já gostava de computador nessa época, então naturalmente eu não queria isso para minha vida, certo? Então assim, quando surgiu a oportunidade, quando eu fiz 16 anos, eu comecei a ir atrás de um estágio. Até então eu só tinha uma experiência como fazendo um cursinho de uma escola aqui da minha cidade que chamava Ensino. Eu tinha feito um cursinho de Webmaster, que na época aprendia CorelDRAW, aprendia um pouquinho de HTML, CSS. Esse era o meu conhecimento de programação. E eu tinha aprendido um pouco por conta também. Na época era muito forte um jogo chamado Mu Online. Aí tinha a possibilidade de você criar seu próprio Mu Online através de servidores privates, né? E aí eu criei o meu primeiro Mu. Ali eu aprendi um pouquinho de MySQL, de SQL Server também. Aprendi um pouco de PHP. E essa foi a bagagem suficiente para eu conseguir o meu primeiro estágio como programador em uma agência que fazia sites para o comércio local e tudo mais. Eu lembro que na época, como colorista nessa empresa aí do meu tio, eu já ganhava um salário muito bom, né? Para aquela época, acho que eu estou falando de uns 15 anos atrás, eu ganhava uns 1.000 e pouco, que eram muito próximo do salário mínimo hoje. Cara, era um dinheiro ok, e aí eu fui para esse estágio, fazia 4 horas, eu acho que era por dia, eu fui para ganhar, talvez na época, 500 reais. E aí eu fiquei 6 meses como estágio, e aí depois eu passei a ganhar mais ou menos 1.000 reais, que era muito próximo do que eu ganhava anteriormente como programador. E aí, nessa empresa, eu fazia sites, landing pages, usava jQuery, PHP, todas essas tecnologias datadas daquela época. Eu fiquei nessa empresa até eu fazer 18 anos, que aí eu entrei na faculdade de Sistemas de Informação, na UFSM. Vou fazer um vídeo aqui também falando sobre isso. Daqui a alguns dias eu posto aqui para vocês também, falando sobre a minha experiência na faculdade. Se quiserem saber um pouco mais sobre isso também, utilize os comentários. Mas aí quando eu fui para a faculdade, eu tive que largar essa empresa, né? Porque era em outra cidade, eu morava em Lajeado e eu tive que ir para Santa Maria, que é uma cidade mais no centro do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu fui para lá, larguei essa empresa, mas logo no primeiro semestre, como eu já tinha essa experiência, né, como programador, já tinha feito estágio, eu logo consegui em uma outra agência como programador. Nessa agência, eu fiquei a faculdade inteira lá como programador, sendo, entre aspas, explorado. Lá eu fiquei como estagiário durante mais de 3 anos. É uma cidade que as pessoas estão muito de passagem, né? Então as pessoas vão para estudar, fica lá o tempo da faculdade, depois larga e vai embora. Então acontece que as empresas meio que se aproveitam disso também. E eu era o único dev da empresa, mas eu era estagiário. Então eles conseguiam me pagar pouco e eu fazia todo o trabalho que um dev sênior deveria fazer, que basicamente era cuidar da infraestrutura, fazer o front, fazer o back, então era tudo comigo. Mas foi muito bom porque eu adquiri muito conhecimento durante esse período, mais do que eu já tinha antes. Ali que eu comecei a migrar um pouco a minha carreira, porque até então meu conhecimento era mais em PHP, front-end, ali eu tinha um pouquinho de conhecimento de HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, mas ali começou a surgir também o Node, começou a surgir o React, então foi um lugar onde eu pude experimentar todas essas tecnologias. E eu tinha bastante liberdade nessa empresa também. Como eu estudava em uma universidade pública, às vezes eu tinha aula de manhã, às vezes de tarde, então eu conseguia conciliar muito bem essa minha
esse meu emprego, né, com a faculdade. E ali eu cheguei a ganhar no máximo foi R$ 2.000 depois de mais de 3 anos na empresa. Só que na faculdade, uma das coisas boas da faculdade, né, é que a gente consegue conhecer muita gente. E aí tem muito movimento de startup, de gente querendo empreender, e aí eu conheci muitas pessoas também que estavam nessa pegada. E assim eu consegui criar contatos, né, fazer contatos, e aí eu conheci um pessoal que estava querendo desenvolver um aplicativo. E esse aplicativo ele foi patrocinado por um cara que tinha bastante dinheiro na cidade, que era o dono da agência da Ford na cidade. Então eu fiquei mais de um ano trabalhando para esse cara, para essa startup, e ali eu já conseguia tirar mais de 3, 4 mil reais por mês. Eu criei um MEI na época, e aí eu conseguia receber por essa empresa, né, por esse MEI, e eu fiquei desenvolvendo um aplicativo em Flutter. Mas naturalmente não deu certo essa empresa, e aí eu já estava para me formar, né, já estava no TCC, e olha só que bacana. Por causa desse cara, né, dessa experiência que eu tive nessa startup, eu conheci o sobrinho desse proprietário dessa empresa. Ele tinha uma empresa de tecnologia também na cidade, e aí por causa dele eu consegui esse contato para entrar nessa outra empresa como programador. Então, olha só, por mais que não deu certo, eu consegui uma conexão para entrar nessa outra empresa. Ali, a empresa ela tinha um CRM online, um CRM voltado para a parte de vendas, e ali eu consegui entrar ganhando 4.500 como CLT. Só que eu entrei nessa empresa logo quando estava chegando na pandemia, né? Eu fiquei 2 meses trabalhando de forma presencial, aí veio a pandemia, a gente foi para casa e eu fiquei mais 4 meses nessa empresa. Não deu muito certo. Primeiro porque era uma empresa com software que já estava bastante legado em PHP e tal, então era um pouco difícil de administrar, de fazer as coisas, criar novas features. A gente ficava mais resolvendo o problema do que de fato desenvolvendo coisa nova. E aí, com a pandemia, surgiu muitas oportunidades para a gente trabalhar de forma remota. E o meu TCC na faculdade, ele foi voltado para o mercado financeiro. Então já era um assunto que eu tinha bastante interesse. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa que ficava em São Paulo e trabalhar de forma remota, né, pela primeira vez. E, cara, ali meu salário já dobrou. Eu saí de 4 mil para praticamente 8 mil reais. Eu fiquei nessa empresa há bastante tempo, acho que deu quase 2 anos. Foi ao mesmo tempo que foi a melhor empresa em termos de salto salarial, também foi a empresa onde eu tive meu burnout fudido, né? O mercado financeiro como um todo tem muito essa questão de pressão em cima de bonificação e tudo mais, e eu senti muito na pele nessa empresa com essa experiência. Cara, foi bem difícil para mim, eu saí de lá bastante pulgado da cabeça. Olha só como é que são as coisas, né? Quando eu saí dessa empresa, eu não saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Eu fui primeiro pro mercado para tentar conseguir uma oportunidade. Já estava passando um pouco o hype da pandemia, mas estava muito naquele hype das empresas conseguir investimento, das startups conseguir aportes milionários e aí contratar. E aí eu consegui me aproveitar disso e mais uma vez dobrar meu salário. Aí meu salário já passou para 15 mil reais, que foi o valor que eu entrei nessa empresa. E nessa empresa foi muito bacana, porque eu acho que foi a primeira empresa assim que eu tive de fato um apoio, né, tanto psicológico quanto de carreira também para me desenvolver e tudo mais. E eu fiquei nessa empresa aí por mais de 3 anos, cheguei à liderança técnica. Infelizmente a empresa faliu, mas depois que eu saí de lá, eu saí muito bem, né, como era CLT, então tinha lá um fundo de garantia, todos os meus direitos eu recebi também. Parte desse dinheiro eu tenho investido na minha casa, que eu posso inclusive falar num vídeo aqui também. E foi isso. Aí depois eu comecei a trabalhar com PJ, consegui alguns contratos. Hoje eu trabalho aí também, já tenho um trabalho fixo, mas também pego algumas coisas por fora. E hoje eu consigo fazer esse dinheiro aí que eu comentei. Mas de fato, hoje a gente consegue ganhar um salário muito bem como programador. Claro que trabalhando para fora também dá para ganhar em dólar, então dá para ganhar muito mais dinheiro. Eu acho que já deu para perceber que não é tão fácil quanto muita gente vende por aí, né? Eu já estou na área há mais de 13 anos, eu passei por várias posições, eu sou full stack, então eu trabalho aí de front, back, tenho experiência com gestão. Então, cara, não é só saber uma tecnologia. Acho que com a IA
né, do jeito que está hoje em dia, nem é o suficiente para conseguir ganhar um bom salário, para conseguir ter um bom posicionamento, ter uma carreira na área de tecnologia. Não é o suficiente ser foda em React, ser foda em Node. Você tem que ter habilidade de comunicação, tem que saber vender o seu peixe de fato, tem que ter conhecimento de infraestrutura, tem que ter conhecimento de segurança, tem que ter um monte de coisa, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal. Se você chegou aqui nesse canal por causa desse vídeo, verifica a sua inscrição, que amanhã ou depois eu tô aqui novamente falando sobre um novo assunto, trazendo um pouco mais da minha experiência, da minha carreira, e a gente tá aí para trocar ideia e crescer junto também na área de programação e na vida também. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!